Está à procura das melhores marcas de óculos do mercado? Venha para a Valmor Ótica. São 30 anos de tradição em Imbituba, oferecendo mais de 1000 opções de óculos para o seu lazer, ambientes profissionais, para todos os tipos de situações. Aqui você encontra produtos de alta qualidade com design criado especialmente para o seu estilo. Pagamentos à vista ou parcelados no cartão. Se tiver na dúvida sobre qual modelo levar entre tantas opções, não se preocupe, essa equipe de profissionais aí está preparada para te atender. Valmor Ótica, veja a vida com outros olhos. Olá pessoal do Clica Imbituba, aqui é o pastor Amarildo da comunidade cristã de Imbituba. Como você pode perceber e ouvir, nós estamos já com a nossa equipe de louvor, né, em plena atividade. Daqui a pouquinho nós vamos estar entrando numa meditação bastante interessante. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema: o que é que você tem na sua mão? Eu quero levar você a refletir sobre aquilo que você possui hoje. Muitos são professores, são formados, muitos têm uma alta capacidade de ensino, e eu quero levar você a refletir: será que você não pode usar o que você sabe para servir ao Senhor? Muitos têm muito dinheiro, outros até têm uma situação financeira mais humilde, mas eu também te pergunto: você não pode usar aquilo que você tem na sua mão para servir ao Senhor? Então quero te convidar nesse momento a participar conosco. Eu creio que você vai gostar. Nessa noite eu tenho uma meditação bem breve, mas bastante interessante. Eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, principalmente quando criança, a gente já desejou ser Deus. Muitas vezes a gente desejou ser Deus, mas sem dizer que era isso que a gente queria. Mas as nossas intenções era justamente essa. Por exemplo, talvez você viu algum noticiário e você viu, por exemplo, a fome na África, e você tem aquele pensamento, aquele sentimento: ah, se eu pudesse, né? Então, mais ou menos isso: se eu fosse Deus, eu acabaria com a fome na África. Aí você vê uma violência, um criminoso, ou alguém que abusa de criança, ou comete algum crime violento, e a gente pensa: ah, se eu pudesse, né? Eu resolveria, né? Eu mataria, ou mudaria. Então você tem aquela atitude como quem diz, né? Ah, se eu fosse Deus. E eu, como todo mundo, logicamente, já pensei nisso também, né? Eu confesso que algumas vezes eu já desejei ser Deus. E eu confesso para você: olha, dê graças a Deus por eu não ser Deus. Porque se eu fosse Deus, com certeza, né, até mesmo eu estaria, né, numa situação bem delicada. Por quê? Porque Deus, amado, Ele não age como nós. Deus não pensa como nós, né? Quando você começa a analisar a vida e as coisas que acontecem, você vai perceber que Deus trabalha totalmente diferente de nós. Por exemplo, no tempo de Moisés nasceu num período bastante difícil. Moisés nasceu num momento onde o povo de Israel, eles eram escravos, né, do Egito, e aquele povo sofria demais debaixo de um jugo assim muito pesado. E houve um período que a situação ficou tão grave que eles fizeram uma lei que toda criança, todo menino que nascesse deveria ser executado, só poderia poupar as meninas. E Moisés nasceu justamente nesse momento. Aparentemente, né, parece que Moisés nasceu no momento errado, na data errada, né, numa situação bem difícil. Mas Deus não é como nós, Deus não pensa como a gente, né? Para Deus, Moisés nasceu na hora certinha. E aí Moisés nasceu, e a mãe dele, né, para que o menino, o bebê, não fosse morto pelos soldados, ela escondeu a criança por alguns meses. E quando já não podia mais esconder aquele menino, a Bíblia diz que ela fez um barquinho, né, uma canoinha que ganhou o nome de Moisés, até hoje chama Moisés, e ela colocou no rio Nilo para que aquela criança, né, fosse levada pelas águas, e na esperança de que alguém encontrasse. E para quem conhece a história, sabe que quem encontrou a criança foi a filha do faraó, e ela encontrou o menino, ela ficou encantada, e ela decidiu criar aquela criança. E a irmã de Moisés, que acompanhava
né, o bebê, ela se ofereceu, ela falou: a senhora deseja que eu encontre uma escrava para que cuide do bebê? Ela falou: faça isso. E ela foi, chamou a mãe de Moisés, e a mãe de Moisés, né, começou a criar o próprio filho, né, com a autorização da própria filha do rei. Então foi assim algo realmente maravilhoso. A verdade é que Moisés cresceu, foi criado, né, como um príncipe. Ele aprendeu, ele recebeu a informação, conhecimento que até hoje nós não temos. Eu não sei se você sabe, mas até hoje não existe uma explicação exata de que maneira construíram as pirâmides do Egito. Existem várias especulações, várias teorias, algumas delas até engraçadas, algumas delas na verdade são ridículas, né? Afirmam que as pirâmides foram construídas, né, graças à ajuda de extraterrestre. Enfim, né, tem pessoas que acreditam em tudo, mas a verdade é que Moisés foi criado naquele ambiente. E muitos estudiosos acreditam, né, que Moisés participou, né, da construção. Ele participou, ele viu, ele sabia como se fazia, como construía aquelas obras naquela ocasião. Então Moisés aprendeu tudo isso. E se eu fosse Deus, eu acho que seria o momento exato para usar Moisés, seria esse momento. Imagina, né, se Deus desejasse usar, vou usar Moisés agora. Aí pegava Moisés era criado como filho do rei, ele podia tocar no coração do rei, e enfim o rei, né, ali juntamente com Moisés falou: vamos libertar o povo, vou dar para você todo o recurso necessário, eu vou levar vocês até a terra prometida. Então era muito mais fácil, mas Deus não age assim. A verdade é que Moisés, ele acabou, né, vendo uma pessoa que era do povo dele, e essa pessoa estava sendo maltratada, e Moisés não se conformou com aquela situação, acabou matando o indivíduo que maltratava aquele, né, irmão do seu povo, né? O que aconteceu? Moisés foi perseguido, e Moisés então fugiu do Egito. Ele que era tratado como filho do rei, acabou sendo um fugitivo, foi morar no deserto, e lá acabou vivendo 40 anos, amado. Moisés ficou 40 anos no deserto, um homem que aparentemente tinha uma vida de príncipe. Agora Moisés na verdade não tinha praticamente nada, né? Para quem vivia no palácio, estava vivendo literalmente no lugar que não havia nada. Foi criar ovelha, né? Estava criando carneirinho lá no meio do deserto, e assim era a sua vida. Quando Moisés estava com 80 anos, se eu fosse Deus, eu não ia chamar alguém de 80 anos para libertar o povo de Israel. Mas Deus, graças a ele, não sou eu, e Deus falou: eu vou chamar esse homem aqui. Agora ele está no ponto, agora ele está do jeito que eu quero, para mim poder libertar o povo da escravidão do Egito. E Deus foi conversar com Moisés. A Bíblia diz que Deus, né, naquele diálogo, naquela conversa que ele teve com Moisés, Moisés estava mais ou menos pensando como eu. Moisés falou: Deus, mas olha, como é que eu vou fazer isso? Eu estou aqui nesse deserto, eu nem sei falar direito, como é que eu vou lá libertar o teu povo daquela região? Vai ser bem difícil, eu não vou fazer isso, não tem condição. E Deus então começou a falar: não, Moisés. Deus começou ali a convencer aquele homem que tudo ia dar certo, que ele tinha todo o projeto, que ele tinha um plano. E Moisés falou: mas como que isso vai acontecer? E Deus faz uma pergunta que eu quero que você grave isso. Isso está lá no livro do Êxodo, capítulo 4, versículo de número 2. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? E ele respondeu: uma vara. Amados, presta atenção. Moisés, ele era um pastor, ele tinha um cajado, ele tinha uma vara que ajudava ele no seu trabalho. E quando Deus pergunta o que ele tinha, ele fala de uma maneira assim, fala: Deus, eu tenho uma vara na minha mão, ou seja, não é muita coisa. Se Deus perguntasse para ele na ocasião em que ele ainda morava lá no palácio, provavelmente a resposta dele seria mais recheada, né? Ele tinha mais coisas na sua mão, mas agora ele tinha tão pouco para poder oferecer. E Deus começa a mostrar para Moisés: fala: Moisés, eu vou te usar com isso aí que você tem na tua mão.
olha, lança essa vara no chão. E Moisés lançou a vara no chão, e diz a Bíblia que aquela vara se transformou numa serpente, e diz que Moisés fugia da serpente. Ele ficou com medo da serpente, e em um determinado momento Deus falou: Moisés, pega a serpente pela cauda. Coisa que ninguém faz, amado. Ninguém pega a serpente, cobra. Aliás, meu conselho: não pegue cobra. Mas se você inventar de pegar, pegue pela cabeça. Nunca pegue uma cobra pela cauda, que ela vai te picar. E aí Deus fala para Moisés, Moisés, pega a serpente pela cauda. E Moisés foi e pegou ela pela cauda. E diz a Bíblia que ela novamente se tornou numa vara. E Deus então estava mostrando, falando: Moisés, eu quero te mostrar que quem vai libertar o povo sou eu, mas eu vou usar você. Sou eu através de você. Então não fica preocupado, porque até uma vara eu posso fazer coisa. Fica tranquilo que eu vou te usar. E nessa reunião, meu amado, eu quero perguntar para você: o que você tem na sua mão? Alguns aqui talvez fiquem pensando, né? Eu sei que tem gente, né, que tem uma boa formação aqui entre nós. Provavelmente nós temos professores, engenheiros, pessoas que têm uma formação boa, né, que têm uma boa posição. Olha, eu quero dizer que Deus pode usar você com aquilo que você tem. Mas tem gente aqui no nosso meio que são pessoas simples, são pessoas que não têm tanto estudo, são pessoas que não têm tantas posses financeiras. Mas eu quero te mostrar que Deus deseja te usar com aquilo que você tem. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, há 3.000 anos atrás, a Bíblia narra uma história que Israel, depois de Moisés, passou um período, né? Depois de Moisés, o povo já estava vivendo na terra prometida, e a nação de Israel já tinha até um rei. E conta a história que aquele povo estava passando, para variar, numa dificuldade terrível. Havia um povo inimigo que constantemente atacava o país. A Bíblia diz que eles destruíam e roubavam o que o povo tinha. Então o povo vivia amedrontado, o povo vivia fugindo, não sabia o que fazer. Esse povo era o exército, era o povo filisteu. E entre o exército filisteu havia um soldado em especial que era diferente. Diz a história que esse homem era um gigante. Ele tinha aproximadamente 2,90 metros de altura, um homem muito alto, uma estatura extremamente diferente, coisas que nós não temos nos nossos dias. E esse homem, além de alto, ele era muito forte. Diz a Bíblia que ele usava uma capa, né, de soldado, e essa couraça assim que ele usava pesava 57 quilos. Só o peso dessa roupa dele era mais ou menos o peso de um garoto que desejou lutar contra ele. A Bíblia conta assim que Golias ficou durante 40 dias desafiando o exército de Israel, e ninguém tinha coragem de aceitar o desafio. E aquele soldado, aquele gigante, chegava e humilhava o povo, falava mal, xingava, falava coisas absurdas, e ninguém, né, ele falou: se tiver alguém aí desse lado que venha lutar comigo, né, vem aqui à frente, se você me vencer, todo o nosso exército vai se render para vocês. Mas ninguém ousava. Quem que ia lutar contra um gigante? E um dia, aquele menino chamado Davi foi levar o almoço para os irmãos. É como se fosse um motoboy, né? Ele foi levar a marmita para os irmãos. E quando ele chegou lá, ele chegou bem no momento em que o gigante estava zombando do exército israelita. E aquele menino chegou lá, ele ficou indignado. Ele falou: mas quem que é esse que está falando essas coisas absurdas do exército do Deus vivo? E aquele menino falou assim: olha, eu vou lutar com ele, eu vou lutar contra ele. E todo mundo ficou indignado, falou: cala a boca, menino, como que você vai lá lutar com ele? E ele então levaram ele até o rei. E o rei tentou convencer ele, falou: olha, o que você está pedindo é algo impossível. Você é um menino, você é um garoto, e ele é um guerreiro, além de grande, ele é experiente. É um homem que tem uma longa experiência em batalha. Ele vai te estraçalhar. E aquele menino falou: não, não vai ser assim não. Ele falou: eu cuido do rebanho do meu pai. Ele falou: um dia eu estava cuidando do rebanho e veio um urso, e eu matei o urso. E ele falou: numa outra ocasião apareceu um leão, e eu matei o leão.
e eu quero ir lutar contra esse gigante. E o rei viu que não ia conseguir convencer ele de não ir, falou: então tá, então vai. Aí o rei, para poder ajudar, deu para ele a armadura. O rei falou: usa a minha armadura. E diz a Bíblia que Davi experimentou a armadura do rei, e aí ele não conseguia andar com a armadura do rei, porque ele era um garoto, não tinha como ele andar na armadura de alguém, né, de um homem adulto como, né, o rei, né? Então o que aconteceu? Ele falou: não vou com essa armadura não. E diz a Bíblia que Davi foi até um riacho, e ele pegou 5 pedras do riacho. Preste atenção, amado, né? Diga assim comigo: eu tenho na minha mão libertação, livramento, vitória e conquista. É isso que Davi pensava. E Davi foi lá e pegou aquelas 5 pedras, e ele pensou: eu tenho na minha mão libertação, livramento, vitória e conquista. E ele foi para a batalha, amado, com 5 pedras. Ele não tinha condições físicas para usar uma armadura, ou mesmo situação física, né? Força física para enfrentar o gigante, mas ele decidiu servir a Deus com aquilo que ele possuía. O que você tem na sua mão, amado? Deus quer te usar com o que você tem. E diz a Bíblia que quando ele chegou lá, diz que o gigante ficou indignado, o gigante se sentiu humilhado. O gigante chegou a dizer, falou: olha, o que vocês estão pensando? Estou aqui parafraseando as palavras do gigante. Falou: mas vocês me mandam o que? Um menino armado com pedra? Está me achando que eu sou o que? Um cachorro? O gigante ficou indignado. E aí o gigante diz que ele amaldiçoou Davi. Pode ler na tua Bíblia. Ele fala que o gigante amaldiçoou a Davi. Mas grande coisa, a maldição não pega em quem se dispõe a servir o Senhor. Amém, querido? E diz a Bíblia que Davi, ele girou a funda para você poder entender, como se fosse um estilingue sem forquilha, né? E ele rodou aquilo com grande velocidade. Ele atirou a pedra, e a pedra atingiu o gigante, e grande foi a queda daquele soldado. Você pode dizer amém? Mas então eu quero levar você a entender que quando você para analisar o que você tem na minha mão, se Davi fosse analisar o que ele era, um garoto miúdo, pequeno, ele não iria enfrentar um gigante, ele não ia fazer essa loucura. Mas ele falava, ele diz assim: tu vens a mim, né, com espada e com lança e com dardo, mas eu chego a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus das fileiras combatentes de Israel, de quem escarneceste. Então Davi chegou lá com autoridade. Ele sabia que ele não estava lá por ele mesmo. Falou: não, eu estou aqui lutando em nome do Senhor. Você consegue entender isso? Um segundo exemplo que eu quero dar é o seguinte, amado. Já no tempo do Novo Testamento, a Bíblia conta assim que Jesus, né, ele gostava de ensinar o povo. E Jesus, quando dedicava tempo para ensinar, às vezes ele exagerava e ele gastava bastante tempo falando com o povo. O povo às vezes fala que a gente que é pastor fala demais, né? Mas Jesus falava mais que a gente, viu? E aí Jesus, numa certa ocasião, então ele saiu ensinando, e o povo, aproximadamente 10.000 pessoas ficaram ao seu redor, e ele passou o dia ensinando aquele povo, ministrando ao coração daquela gente. Chegou um momento, né, que o dia já estava chegando ao fim. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram, falaram: Senhor, está tarde, o povo está cansado, o povo está com fome, e olha, libera o povo, vamos terminar a reunião, né? Está tarde, e libera o povo, para que o povo possa ir embora, para que eles possam voltar para suas casas, para que dessa maneira eles possam se alimentar, para que eles possam comer, enfim, para que eles voltem na sua rotina. E Jesus diz para aqueles discípulos: dai vós mesmos de comer. E os discípulos ficam indignados, falam: Senhor, mas como que nós vamos alimentar essa multidão? Aonde nós vamos arrumar tanto pão? Não tem jeito, é muita gente, não tem jeito a gente dar comida para todo esse povo.
E Jesus faz a pergunta extremamente importante. Jesus pergunta: o que vocês têm? Mais uma vez, amado, o que você tem na sua mão? E diz que na verdade eles não tinham aparentemente nada, pelo menos nada que desse para um povão daquele. Aí diz a história, né, que André, um deles, disse assim, falou: Senhor, tem um garotinho aqui que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E o próprio André, ele diz: mas o que é isso para tanta gente? Isso está lá em João capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9, lá no Novo Testamento. Então ele pergunta: mas o que é isso para tanta gente? Então o próprio André já veio cheio de dúvidas, ele já veio bem incrédulo, que aquilo não resolvia. Eu pessoalmente acredito, amado, que foi aquele menino que procurou André e disse: ei, olha, eu tenho aqui. E ele ofereceu a marmitinha dele. Acredito que aquele menino deve ter ido ouvir o ensino de Jesus, e a mãe dele deve ter feito o lanchinho dele. Fala: meu menino, leva aqui nesses pãezinhos que a mãe fez, leva esses 2 peixinhos que tem aqui, e aí mais tarde você lancha lá. E aquele menino, né, com o coração bem aberto, ele decidiu oferecer o que ele tinha nas suas mãos. E ele deu para aquele povo. Aliás, ele deu para André, e André levou para o Senhor Jesus. E diz a Bíblia que Jesus mandou todo mundo se assentar. Ele deu graças, ele dividiu aquele alimento, e ele colocou em 12 cestos, e ele mandou aquele povo distribuir. Os discípulos saíram distribuindo, e foi dando pão, foi dando peixe, foi dando pão, foi dando peixe. Aquela multidão toda comeu. E diz a Bíblia que sobraram 12 cestos cheios de alimento. O que eu quero mostrar para você, amado? Olha, veja bem, o que você tem na sua mão? Diga assim: eu tenho provisão, eu tenho alimento, eu tenho o milagre da multiplicação. Amado, Deus quer mostrar para nós que Ele pode pegar o pouco que temos. Não importa a quantidade, amado, não é você que faz o milagre, mas é a sua disposição. É quando você acredita e fala: não, eu vou usar o que eu tenho, Deus me deu, e eu vou repartir, porque eu creio que Ele pode. Eu não posso, mas Ele pode. E aí, amado, se você dar o que você tem, você vai ver o milagre da multiplicação. Dá para você entender, amado, que é diferente, né? Se eu fosse Deus, ia ser diferente esse milagre aqui. Eu ia fazer alguma coisinha de uma outra forma. Você poderia simplesmente tirar a fome do povo. É uma maneira de fazer milagre. Você pode tirar a fome do povo, né? Você pode, sei lá, né? Caiu maná no deserto, poderia cair pão do céu. Mas Jesus queria usar aquilo que você tem na sua mão, em nome de Jesus. O terceiro exemplo que eu quero usar, um pouco depois disso aqui, nós vemos o seguinte, que numa certa ocasião, Jesus, ele compareceu no lugar aonde o judeu costumava fazer as suas orações. E diz que Jesus chegou num período, num momento, em que as pessoas traziam as suas ofertas. O povo trazia as ofertas. E diferente do que a gente consegue imaginar, porque quando a gente vai trazer oferta, a gente tenta, pelo menos nós aqui, tentamos fazer de uma maneira bem discreta, não é verdade? Então, nós temos envelopes ali atrás, então você tem toda a liberdade, de uma forma bem voluntária, de pegar o seu envelope, se é que você deseja assim fazer, e você coloca lá a tua oferta, ninguém vai saber o valor que é, enfim, né? É uma coisa bem particular. E você traz a tua oferta, ninguém fica perguntando o que você deu, se você deixou de dar, né? Algum dia alguém aqui já perguntou para você: você deu alguma coisa aí? Não, né? A gente não faz isso, né?
Mas, diferente de nós, Jesus faz isso. E diz que Jesus ficou lá na frente, olhando o que o povo levava. Você sabia disso? Aí diz a Bíblia que o povo levava o dinheiro e Jesus ficava lá. Imagina Jesus com o olho grande, né? Olho diferente do que você imagina, não é verdade? Então, o que acontece? Isso está lá em Mateus capítulo 12, a partir do verso de número 41. Então conta assim, que no meio daquelas pessoas veio uma viúva pobre. E aquela viúva veio e trouxe 2 moedinhas. E Jesus viu, né? Jogou as moedinhas lá, deve ter feito até barulho, né? Jesus, né? Observando. Ele viu as 2 moedinhas. Aí o que acontece, amado? Jesus decidiu comentar o que aconteceu. E Jesus disse o seguinte, falou: olha, todo mundo trouxe daquilo que sobrava, mas essa mulher, ela trouxe algo diferente. Porque presta atenção, amado, existem 2 maneiras de você calcular o que você dá. De manhã aqui eu usei um exemplo do meu neto, que o meu genro Alessandro me deu liberdade de falar isso, né? O filho aqui da Michele, o Benício, um dia ele ganhou do pai dele R$20 para ele poder dar de oferta. O Benício tem 6 anos de idade. Então, aí aqui é o dinheiro para você dar uma ofertinha lá na igreja. Então tá bom. Só que ele está muito apaixonado por figurinha. Ele está juntando figurinha lá da Copa do Mundo. Então ele está todo vidrado, né? Apaixonado pelo álbum, né? Aí ele estava com 2 pacotinhos de figurinha. E o Alessandro, observando a paixão dele pela figurinha, o Alessandro sabiamente falou assim para ele: olha, para você seria uma oferta mais valorosa se você desse as 2 figurinhas, ao invés de dar o dinheiro. Para Deus ia valer mais. Aí ele ficou assim pensando, né, o que ele fazia. Só que ele é uma criança, ele não tem noção. R$20 ele poderia comprar 10 pacotinhos de figurinha, ou mais, né? Mas ele estava preocupado com as 2 figurinhas. Aí o pai dele deu a oportunidade: se fosse você, eu daria as figurinhas e ficava com o dinheiro, porque você está, né, mostrando para ele que o que ele mais gosta é a figurinha. Ele ficou ali todo o tempo avaliando, pensando o que fazer. No momento da oferta, ele veio trazer, e depois de tanto avaliar, ele decidiu dar os R$20. Ele não teve coragem de dar a figurinha. Por quê? Porque para ele a figurinha é mais importante. Mal sabe ele, né, que se ele tivesse dado a figurinha e ficado com o dinheiro, ele compraria muito mais. Mas o que eu quero dizer com isso, amado? Que, olha, Deus não está preocupado, na verdade, com o que você dá, mas a porcentagem que você anda dando. Para uma criança, amado, conseguir R$20 é tão difícil, chega a ser quase impossível uma criança ganhar sozinha R$20. Como é que uma criança vai ganhar sozinha R$20? Uma criança não tem como trabalhar, não é verdade? Então, R$20 para uma criança é uma fortuna absoluta, é um negócio enorme, absurdo. E quanto que R$20 para um adulto, logicamente tem um peso completamente diferente. Talvez você, jovem, adolescente, talvez você diga: ah, pastor, eu não tenho R$20 para dar. Se você não tem R$20, eu quero te fazer até uma proposta. Nós estamos precisando cortar grama aí na frente, ó. De repente você já ganha R$20 essa semana. Eu estou aqui brincando, mas eu quero mostrar para você que você aí, desempregado, você pode trabalhar, né? Você pode fazer alguma coisinha e você ganha seu dinheirinho. Você tem condição de ganhar. Mas o que eu quero te mostrar, mano, é que às vezes você traz a sua oferta, mas a sua oferta, em termos de porcentagem, não significa quase nada daquilo que você possui. Essa mulher, ela deu 100% do que ela tinha. Ela deu tudo. Ah, mas foi só 2 moedas, mas era tudo que ela tinha. Ela deu tudo que tinha, e para Deus valeu mais as 2 moedas dela do que a fortuna que o povo estava levando, porque ela na verdade estava levando
tudo, amado. Diga assim: eu tenho nas minhas mãos prosperidade, abundância, confiança em Deus. Amado, é isso que você tem nas tuas mãos. Se você confiar em Deus, se você acreditar, você pode sim trazer e investir uma grande quantia em porcentagem diante de Deus. Deus, Ele quer usar o que você tem, da maneira que você tem. A nossa igreja, ela nasceu no ano de 1987. E quando a nossa igreja nasceu, através do pastor Danilo, ela foi iniciada, né, em especial com uma família, e essa era uma família bastante abastada, era uma família que tinha bastante condição financeira. Eles eles são empresários, e eles tinham assim bastante recurso financeiro. Na verdade, era uma família bastante rica. E no período do início da nossa igreja, ela, vamos dizer que ela caminhou com bastante facilidade, graças ao investimento desses irmãos, que eram pessoas que, além de amorosos, eles eram literalmente supridores da obra. Então, tudo que a igreja necessitava, eles davam uma cobertura direta e plena na igreja. Você consegue entender isso, amém? Mas houve uma ocasião que, por uma direção de Deus, esse casal, eles mudaram de igreja, eles saíram da nossa igreja. Na verdade, eles hoje são pastores. É um casal super abençoado, um casal que a gente tem um carinho muito grande. Eles fundaram um ministério, né, e estão exercendo o ministério com muita alegria e servindo ao Senhor. Enfim, existe um bom relacionamento entre todos nós. Mas quando eles saíram, ficou uma certa preocupação na igreja. E agora a igreja? Porque a igreja tinha uma família abastada. E como que a igreja vai funcionar agora? Será que a igreja vai dar conta agora? Que a igreja tinha gente mais simples. Mas, amado, nós temos que acreditar que nós temos na nossa mão prosperidade, abundância, se nós confiamos em Deus. E foi o que aconteceu. Depois da saída daqueles irmãos, não demorou muito, a nossa igreja cresceu e nós compramos um terreno muito grande lá em Ribeirão Preto. Construímos um salão bastante grande, tipo esse aqui. E depois nós ampliamos aquilo ali. Nós fomos comprando outra parte do terreno, fomos comprando algumas casas que havia do lado para que pudesse ampliar. E quem já foi em Ribeirão Preto conhece a obra, a igreja de lá, né? Uma igreja grande, uma igreja lá que eu não sei exato hoje, mas deve ter lá mais de 5.000 pessoas, se somar todos que frequentam a igreja. Uma igreja grande, bonita, bem estruturada. E a igreja cresceu sem aquela família. Por quê? Porque as pessoas que ficaram começaram a investir o que tinha na mão para que a obra pudesse realmente crescer. Olha, presta atenção no que Deus quer te ensinar nessa noite. Amado, muitas vezes nós ficamos desejando que determinadas coisas aconteçam sendo realizado por alguma outra pessoa. De repente você fala assim: ó, nós estamos precisando pintar lá. Você percebeu que a tinta acabou ali? Dá para notar, né? Que a tinta acabou ali, a tinta acabou ali, a tinta acabou lá, né? O piso acabou ali. Deu para perceber? Nós queremos ampliar isso aqui, amém? Então nós estamos fazendo uma reforma. Tem gente aí que está acreditando e usando o que tem na mão. Então nós compramos caixas acústicas, iluminação, o projetor está consertado, enfim, está havendo investimento. Mas, amado, para de desejar que outro faça o que você pode fazer. Às vezes você fica lá orando para Deus que o Silvio Santos se converta na nossa igreja, que o fulano de tal empresário, não sei o que, toca no coração do empresário. Amado, Deus quer tocar no teu coração. E Deus nessa noite está perguntando: olha, o que você tem na sua mão? Para de pensar o que o outro tem na mão dele, pensa na tua. Por que Deus não chamou Moisés quando ele estava lá no palácio? Não, Deus chamou ele na hora que ele estava no deserto. O que você tem na tua mão? Eu tenho uma dor, agora eu só tenho uma vara. Antes eu tinha mais coisa, agora eu só tenho uma varinha. Então é com essa aí que eu vou te usar.
Você consegue entender? Mas Deus, ele vai usando. Quando ele foi alimentar aquela multidão, ele pegou um menino. Quando ele foi derrubar um gigante, ele pegou outro menino. E por que ele não vai usar você? Por que ele não vai usar mim? Vai nos usar, amado, se nós nos dispusermos para investirmos no reino de Deus. Talvez você pode, ó Deus, olha, presta atenção, mas você pode ser usado, você pode investir o teu dinheiro, você pode investir o teu tempo, você pode investir os teus talentos, você pode investir aquilo que você sabe fazer bem. Você vê que então nós temos gente tocando aqui, né? Eu não sirvo para tocar, mas tem gente que serve, está aqui tocando. Nós estamos aqui abrindo um ministério de dança, e vai ter gente que vai ter que saber dançar aqui. Nós estamos precisando de gente para fazer parte elétrica, tem que ter gente que tem conhecimento. Tem o Ricardo que está filmando, é profissional na área, ele sabe fazer isso. Está entendendo? Cada um vai agir na sua, amado. Mas nós precisamos de você. Você precisa entender aonde você se encaixa. Em nome de Jesus, com certeza nós vamos precisar do seu tempo, nós vamos precisar dos teus talentos, nós vamos precisar do teu dinheiro, nós vamos precisar da tua influência, da tua facilidade de comunicação para você, né, nos ajudar a transmitir essa mensagem. Enfim, nós vamos servir a Deus com aquilo que Ele tem colocado na nossa mão, em nome de Jesus. Pessoal da música, nós vamos orar. Eu quero orar por você. E eu quero que você pense no que você ouviu. O que você tem na sua mão. Feche seus olhos por um período. Quero que você pense sobre isso. O que você tem na sua mão. os olhos fechados, eu quero orar por você. Não para de pensar, de perguntar para si mesmo o que você tem que pode ser usado no reino de Deus. Senhor Deus, nessa noite eu oro pelo teu povo, para que teu povo avalie aquilo que o Senhor tem depositado em suas mãos, aquilo que eles possuem. Senhor, eu sei que nós temos um público diversificado, nós temos um público com variedade de talentos, variedade de dons. Nós temos um público com diversas situações sociais. O que eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor fale com cada um e encontre eles como eles estão hoje. Aquele que tem muito recurso financeiro, que possa
se empenhar em investir no teu reino. Os que podem servir de alguma maneira, contribuindo com o trabalho da igreja. Nós precisamos do trabalho dessas pessoas. Precisamos de voluntários, precisamos da participação. Precisamos que haja um mover para que todos possam se envolver com o teu reino, Deus. Pois esse é o meio de um milagre da multiplicação acontecer no nosso meio. Esse é o meio do milagre da libertação, da conquista acontecer no nosso meio. Esse é o meio do milagre da libertação vir sobre nós. O envolvimento de todos, meu Pai. Que ninguém fique de fora. Que a igreja seja uma verdadeira comunidade, uma verdadeira família, onde haja participação de todos. É o que eu lhe peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus. Para você que quer ficar bem na moda, em alto estilo no período outono e inverno, venha para a Atrativa Fashion. Aqui você encontra peças de moda feminina de vários estilos e tendências. Tem jaquetas, esses blazers incríveis, saias, camisetes, calças jeans. Além disso, você tem acessórios como bolsas, carteiras e cintos. A Atrativa trabalha com crediário próprio e compras parceladas do cartão. Além de todas essas opções, olha o que a loja está preparando para você. Calça estilo montaria marca Oposição, tamanhos 34 ao 46. Calça Mi Casa, tamanhos P ao G. Saia marca Help Chic, estilo midi, tamanhos P ao G. Short Mi Casa, tamanhos P ao G. Moletom Lunender, tamanhos P ao GG. Casaqueto de Guete, tamanhos P ao G. Calça skinny marca Oposição, tamanhos 34 ao 46. Casaco de Guete, tamanhos P ao G. Conjunto da Espaço Virtual, tamanho único P. Body Mi Casa, tamanhos P ao G. Não perca essa promoção. A Atrativa Fashion está na rua Hernani Cotrim 161, centro de Imbituba. Telefone para contato 3255-4607.